galera, beleza? É o primeiro vídeo que eu tô fazendo dessa sequência de soluções de questões da aula A. Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Tá tudo rolando bem? Não desanimem, continuem estudando que vai dar certo pra galera que tá de quarentena, pra galera que tiver, sei lá, em outro ano assistindo isso daqui. E aí, beleza? Essa próxima sequência de vídeos que eu vou fazer vai ser resolvendo as provas da aula A de 2019, ou seja, do ano passado. Então a gente vai começar pela questão 1, que se chama telescópios espaciais, e agora a gente vai fazer a leitura da questão. Os telescópios espaciais orbitam no exterior da atmosfera e têm a capacidade de gerar imagens de maior qualidade que os telescópios terrestres. Isso se deve porque eles evitam efeitos de distorção que são produzidos pela atmosfera. A NASA planeja a substituição do telescópio espacial Hubble pelo telescópio espacial James Webb no ano de 2021. Este telescópio terá um espelho primário com diâmetro de DJ igual a 6,5 metros e, sabendo que o Hubble tem um espelho primário de 2,4 metros, responda. Item A. Qual será a resolução angular do James Webb? Considere o comprimento de onda do visível para ser 550 nanômetros. Eu já fiz um esboço aqui da questão. Ele só quer que a gente calcule o limite de difração do telescópio do James Webb. Ou seja, o menor ângulo que a gente vai poder observar no espaço para conseguir diferenciar dois objetos. Você chega lá na prova e fala, cálculo do limite de difração. Aí para o James Webb você coloca θj é igual a 1,22 lambda sobre dj e substitui os valores. Sempre se lembrem de colocar quais valores vocês estão substituindo, porque deixa muito mais fácil para o corretor saber o que você está fazendo. Substituir aqui os valores, 550 nanômetros já em metros, porque o diâmetro também estava em metros. A gente só pegou e substituiu aqui, e 6,5 metros, que é o diâmetro do espelho primário do James Webb. E com isso a gente consegue esse resultado em radianos. Você podia colocar também arco de segundo, porque meio que a questão não especificou, então você poderia ter colocado nas duas unidades, contanto que estivesse correto. Essa foi o item A. É um item bem rápido, ele só quer que você realmente aplique os conhecimentos que você tem. E agora para o item B. Vou fazer a leitura aqui dele com vocês. Se define S como a distância mínima entre duas estrelas para que possam ser resolvidas ao observá-las com um telescópio com uma resolução espacial dada. Item B. Se duas estrelas se encontram a uma distância de 3 milhões de anos-luz da Terra e emitem no visível, quanto vale S se você observar com James Webb e quanto vale S se você observar com Hubble? Beleza. É mais uma questão rápida, a ideia bem básica dela também, mas primeiro a gente tem que organizar as ideias. O item A fez a gente calcular alguma coisa, então pode ser que ele seja útil para depois. Mas a gente ainda não tem a resolução angular do Hubble e ele pede informações sobre o Hubble. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o limite de difração também para o telescópio Hubble. Da mesma forma que a gente fez para o James Webb, você escreve bem direitinho na sua prova também, da forma que está aqui, por exemplo. Aí você coloca, para o Hubble, cálculo do limite de difração. Você coloca 1,22 lambda sobre d novamente, substitui os valores que ele já deu na questão e que você consegue esse resultado. Ele não é a resposta do problema, mas vai te ajudar a chegar nela. Agora vamos ver a situação que ele propôs. Você está bem aqui observando com o seu telescópio. Esse daqui é você. E tem duas estrelinhas bem aqui, que estão a distância de 3 vezes 10 elevado a sexta milhões de anos-luz. 3 vezes 10 elevado a sexta anos-luz. E ele quer justamente essa distância S, que vai ser dada por θd, porque é esse arco compreendido bem aqui. Para o James Webb, a gente tem aqui S, igual jogando nessa forma aqui. A gente já tem esse resultado, só substituir aqui e a gente obtém o resultado de 0,310 anos-luz. Agora para o Hubble, a gente repete o mesmo procedimento, a gente consegue o resultado de 0,839 anos-luz usando o resultado que a gente obteve no começo do item. Por isso que é muito bom a gente sempre organizar a nossa solução, ver o que a questão está propondo e ir passo a passo. Então está aqui o quadro completo. E bora lá para o item C. Item C. Construa um gráfico que mostre o diâmetro do espelho de um telescópio em função do comprimento de onda lambda, tal que a resolução angular seja sempre 1 segundo de arco. O gráfico deve ir desde o comprimento de onda do ultravioleta, que é lambda igual a 200 nanômetros, até comprimento de onda do infravermelho, que é 10 micrômetros, que é a mesma coisa que 10.000 nanômetros. O que a questão quer? Ela quer que a gente crie uma função do diâmetro do telescópio em função de lambda, que é o comprimento de onda, para um θ fixo. Da onde a gente vai partir? A gente parte do limite de difração.
A gente já sabe a função, que é θ igual a 1,22 lambda sobre d. A gente só passa o d multiplicando e o θ dividindo. Eu já vou fazer θ igual a 1 segundo de arco. Só que a gente sabe que 206.265 segundos de arco equivalem a 1 radiano. Então eu já vou fazer essa mudança essa conversão de unidades e a gente consegue essa função. Só que os valores que a gente quer construir no nosso gráfico é em nanômetros, porque fica mais fácil de construir a nossa escala. Quanto é que vale 1 metro? Vale 10 elevado a 9 nanômetros. Aí a gente consegue mudar a ordem de grandeza desse fator, o nosso coeficiente angular da nossa função. E o que acontece? A gente acabou de construir uma equação justamente que parte do comprimento de onda em nanômetros e obtém o resultado do diâmetro do telescópio em metros. Ok, a gente já conseguiu ajustar a constante para os fatores que a gente quer, em nanômetros aqui e em metros. Agora é só substituir os valores e ver mais ou menos como é que vai ficar a cara do nosso gráfico. Quando você substitui lambda igual a 200 nanômetros, que no caso é o NIR que ele falou na questão, você obtém um valor de 0,0503 metros e para 10.000 nanômetros você consegue 2,52. Então bora fazer um gráfico que comece em 0,50 e termine em 2,50 no eixo Y, com o D, que é o diâmetro, em metros, como eu já disse. Lembre-se sempre que eixo não guarda ponto experimental, ele guarda escala. Ou seja, eu não vou colocar aqui 2,52, não. Eu vou fazer a escala do meu gráfico e plotar os dados conforme essa escala que eu já fiz. Eu não vou colocar nada dos pontos que eu calculei. Do mesmo jeito, a gente vai construir nosso eixo X, que vai desde 200 nanômetros até 10.000 nanômetros. Aqui foi mais fácil de fazer a escala, mas realmente aqui ficava um pouquinho mais complicado, principalmente porque eu estou no quadro branco. A gente continua especificando aqui lambda em nanômetros, para o corretor saber justamente com que unidades você está trabalhando. É só pegar os dois pontos e ligar uma reta. Agora você já tem o seu gráfico construído. E assim a gente termina o item C. Mas é só um pequeno detalhe. O que significa esse gráfico? Ele está basicamente falando para a gente que a gente tem uma reta, e vamos supor que a gente esteja pegando um telescópio com esse diâmetro aqui de espelho primário para esse comprimento de onda, certo? Então ele vai estar bem nesse ponto aqui, como a gente já calculou. O que significa que qualquer outro telescópio com um diâmetro maior que ele vai conseguir também observar qualquer objeto que esteja compreendido por um ângulo de 1 segundo de arco. Por quê? Porque o coeficiente angular da gente ele é inversamente proporcional à resolução angular. O que significa que maior diâmetro para esse mesmo comprimento de onda, a resolução angular vai ser menor, pois o coeficiente angular é maior, e assim a gente tem um range maior de objetos que a gente consegue ver dentro do ângulo que a gente está setando, certo? Para que isso vai ser útil? Para a gente poder raciocinar justamente o item D. Faça uma leitura agora comigo. O ser humano emite energia infravermelha a 10 micrômetros e a distância da órbita do Hubble subtende um ângulo de 1 segundo de arco. A partir do gráfico construído no item anterior, pode o telescópio espacial do Hubble distinguir um humano pela sua emissão de calor? Bora conferir isso agora. A gente viu pelas informações da questão que o Hubble tem mais ou menos o diâmetro de 2,4. Então vamos supor que ele está bem aqui. Ele não está, ele está bem mais próximo desse ponto. Mas vamos supor que ele estivesse aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. O que significa isso? Que a resolução angular dele é maior. Por quê? Porque se a gente construir um gráfico de D em função de lambda para a resolução angular que o Hubble tem, a gente vai conseguir um gráfico partindo da origem com um coeficiente angular menor. Isso significa que coisas que estão abaixo dele não conseguem ver o mesmo que ele vê, mas telescópios com diâmetro acima, por exemplo, esse telescópio aqui, conseguem ver tranquilamente. E o mesmo raciocínio vale para o telescópio que tem esse diâmetro aqui. Telescópios que têm um diâmetro maior, com o mesmo comprimento de onda aqui, vão conseguir observar mais coisas que os telescópios que têm um diâmetro menor. Ou seja, já está de bandeja. O Hubble está abaixo da nossa reta, abaixo da reta que a gente construiu, que já está setado, que é 1 segundo de arco. Portanto, se o Hubble ele não consegue distinguir um humano. Isso vem justamente um ponto que eu tinha colocado até para ajudar a raciocinar, que quanto maior o diâmetro, menor o θ, menor a resolução angular do seu telescópio. Quanto menor a resolução angular, maior o coeficiente angular, maior o range de coisas que ele consegue distinguir para um dado ângulo. E é isso, acabou a questão. Continuem estudando, sigam bastante firme,
Eu não sei como é que vai ficar a situação dos treinamentos de vocês, é que agora eu vou lançar mais ou menos nessa semana. Eu ainda não sei como é que tá direito a situação de vocês, mas realmente não desanimem, continuem com foco que vai dar tudo certo. E bora pro próximo vídeo aqui, eu vou começar a gravar já pra ir ajudando nessa caminhada, beleza? Valeu galera e falou! Deixa o like!